Aproveitar cada segundo, planejar o próximo passo e viver cada instante. Isto é estar de boa. O Plano Boa Vida apoia cada um dos capítulos da sua história há 25 anos. Para coisas boas da vida, boa vida. Muito boa noite, estamos chegando para o nosso Lenga-Lenga nessa noite de segunda-feira, tudo bem com você? Espero que você esteja feliz, contente, sorridente, porque esse é o nosso Lenga-Lenga a partir de agora, sempre aquele bate-papo mais que especial nessa noite de segunda-feira. Eu sou Marcelo Lucini, serei o anfitrião aqui no nosso Lenga-Lenga podcast nessa noite de segunda-feira. Tudo bem? Olha, a gente começa agradecendo, claro, os nossos patrocinadores, sem eles fica difícil para a gente poder realizar aí o nosso Lenga-Lenga. Agradecer ao Plano Boa Vida, isso mesmo. Se você ainda não conhece o Plano Boa Vida, olha, é um plano de assistência familiar que vai fazer a diferença aí para você na sua vida. E olha, o Plano Boa Vida aí tem muitos parceiros também que sempre ajudam aí para você poder realizar aquela compra, fazer uma consulta, né, com aquele desconto aí. Então, fale com o Boa Vida, 3222-9996. Também junto com a gente, Master Frio, refrigeração e climatização, para você que quer deixar o seu ambiente aí climatizado, né, sua loja, seu comércio, sua casa. Master Frio, refrigeração e climatização. Telefone 3387-5651. Também junto com a gente, Casa da Mangueira. Olha, a Casa da Mangueira onde você encontra mangueira para lava-jato, mangueira de jardim, mangueira de hidráulico, todo tipo de mangueira você encontra na Casa da Mangueira. Fica ali na Rua Alemanha, no bairro das Nações, o telefone 3333-9779. Também Odonto Excelência, seu sorriso na maior. Duas clínicas da Odonto Excelência aqui em Indaial. Uma no bairro dos Estados, a outra no bairro das Nações. Clínicas também em Timbó e Pomerode. Odonto Excelência, seu sorriso na maior. Também junto com a gente aí a Serralheria Tomioso, para você que quer fazer aquela grade para janela, portão, para você que quer fazer móveis de estilo industrial, fale com a Serralheria Tomioso, fica lá na Rua Porto Alegre, anexo à Sociedade Pinguins, tá? Telefone 3394-3995. Pizzaria Dom Corleone, se não for Dom Corleone, apaga. Teleentrega no 3333-5454. Alles Good Beer, nosso chopinho, sempre aqui na mesa, né? Para aquele bate-papo especial. Alles Good Beer, que tem a sua choperia na Doutora Blumenau. Se você ainda não conhece, vai lá conhecer, né? Além do chopp delicioso fabricado ali na Alles Good Beer, você tem também uma gastronomia muito vasta, super bacana e também tem teleentrega, tá? Alles Good Beer na Doutora Blumenau faz parte do grupo Brunis de embutidos. Se você for lá, pede lá uma linguiça flambada que você vai adorar. Uma delícia, tá? Alles Good Beer. 3S Net aí dando a qualidade da nossa transmissão, né, na internet para a transmissão aqui do nosso Lenga-Lenga, essencial. E se você não tem uma internet de qualidade na sua casa, procure pela 3S Net, 3091-0333, 3091-0333. Também junto com a gente, Microrede Tecnologia e serviços inteligentes, controle de acesso, câmeras de vídeo monitoramento. Fale com a Microrede Tecnologia e Serviços Inteligentes. Procure lá pelas redes sociais, você vai encontrar aí a Microrede. Também junto com a gente, MBK Comunicação Visual, tá? Meu amigo Beto, todo o pessoal da MBK Comunicação Visual, banners, faixas, outdoors, né? Você vai fazer aí com a MBK Comunicação Visual em Blumenau, na Rua São Vicente. E também a gente fala aí em nome de biogás, né? Use biogás, a biogás que veste aqui o nosso Lenga-Lenga. A gente tá sempre vestindo a moda biogás. Procure aí nas melhores lojas e em todo o país, né? E aqui em Indaial tem também a loja aí. Nas redes sociais é Use Biogás. Show de bola, esses são os nossos patrocinadores aqui do nosso Lenga-Lenga. Nesse episódio de hoje, a gente tá recebendo aqui convidado mais especial, ele que também aí é das imagens, né? Nosso amigo produtor de cinema, o Kevin Stan, que tá aqui com a gente para bater um papo. A gente vai falar um pouco da carreira dele, falar sobre um documentário que ele fez agora recente, né? Que foi lançado recente aí esse documentário sobre violência doméstica. A gente vai bater um papo super especial com o Kevin Stank aqui no nosso Lenga-Lenga. Kevin, muito boa noite, seja bem-vindo ao Lenga-Lenga. Muito boa noite, Marcelo. Te agradeço, né, desde já pela oportunidade, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar podendo participar aqui e agregar no seu podcast.
Kevin, conta um pouco da tua trajetória, como é que você começou aí com a produção de cinema, como é que foi Cara, na verdade, desde muito pequeno, desde criança, eu sempre gostei muito de cinema, filmes, séries e afins. E com 12 anos de idade comecei a trabalhar numa videolocadora. Né? Comecei muito cedo a trabalhar, então foi meu primeiro emprego, com 12 anos. Trabalhei na tão conhecida Nações Videolocadora, que é situada aqui na cidade de Indaial, no bairro das Nações. Hoje a gente não vê mais locadora, né? É muito difícil. Acho que não tem mais nada, né? Não, já passou a época. Pra quem não lembra, a gente tinha a videolocadora, você alocava os filmes, né? Tinha os filmes que vinham com a capa preta, não sei por que tinha. Ele não via a capa dele, mas ele vinha com a capa preta. E também nós tivemos aqui em Indaial uma locadora de CD. Eu acho que talvez você não... Eu lembro, Ralph? Não, seu Ralph tinha venda, né? Mas nós tivemos do Vasselay, que era irmão do Renato, videolocadora, o Vassa, o DJ Vassa, que tinha uma locadora de CD. Então, eu quero um CD para passar o final de semana, sei lá, locava aí os CDs e passava o final de semana. Então, interessante. E você começou na locadora de Comecei a trabalhar com os 12 anos numa videolocadora. E ali eu fiquei por muitos anos, né? Por muito tempo. Foi assim meu primeiro emprego e quase único, né? Chegando ali aos 18, 19 anos, aí eu já era um jovem, né? Já tinha trabalhado há muitos anos na videolocadora e aquela coisa, a locadora sempre foi uma loucura muito grande, trabalhar de sábado o dia todo, né? Ali a gente não trabalhava no domingo, graças a Deus. E às vezes me via muito preso lá. Aí foi onde eu acabei arrumando alguns outros empregos, mas no fim acabei voltando novamente e ali fiquei. E depois comprei a videolocadora. Isso foi no meados de 2013, 2014 que eu voltei. Ainda a locadora dava um pouco de retorno, né? E aí quando eu voltei, eu comprei a videolocadora e fiquei até 2017, 2018, mais ou menos. Aí foi onde houve uma transição, a Netflix veio com muita força, houve uma transição onde eu transformei a videolocadora em cafeteria. Foi uma das primeiras cafeterias da cidade, bem antes do Gran Café ainda. E ali então eu tinha a videolocadora e cafeteria, né? O cliente vinha, escolhia o filme, já comia um pedaço de bolo, comia uma torta, um salgado. Então, assim, era um espaço bem legal, um ambiente bem tranquilo, assim, os clientes gostavam de estar, né? Só que daí, eu não me comuniquei, eu não me encontrava mais nesse ramo de gastronomia, não era para mim, é aquela coisa, né? E aí a locadora já tinha perdido bastante aquela questão do movimento, as entradas já não estava mais se pagando, então para mim já não via mais sentido, né, continuar com o negócio. Tanto que na época eu fali, né? Isso foi em 2018 para 2019. Aí acabei falindo. Herdei uma dívida de quase 100 mil reais, né? E aí para uma pessoa que não tinha basicamente formação, não tinha absolutamente nada, curso, né? Eu me vi assim um pouco desesperado. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Porque a vida toda eu trabalhei na videolocadora. Isso aqui é a minha vida. Você falou de uma dívida de 100 mil reais. Isso, só para entender, para ilustrar, eu sei que as salas de cinemas é uma de grande dificuldade para você abrir uma sala de cinema, né? É uma burocracia e tá meio que num monopólio, né? Poucas pessoas controlam isso aí, né? Sala de cinema. E eu sei que um grande amigo meu, há muito tempo atrás, vou abrir uma sala de cinema, quero botar uma sala de cinema. Indaial já teve cinema, né? Eu cheguei a assistir filme no cinema de Indaial, quando tinha, né? E depois a gente ficou muito tempo. Hoje a gente tem o Cine Graxa ali e tal. Mas isso bem antes, vamos montar uma sala de cinema. E daí ele começou a ir atrás para ver. Ele disse, é muito fechado, para tu conseguir entrar é muito difícil e para tu comprar eu quero comprar o filme que é o lançamento agora, né? Eu posso comprar esse lançamento, mas vai vir um monte de agregado junto. Exatamente. Eu sou obrigado a comprar, tem que comprar o pacote. Na locadora também era assim? Quando vocês compravam os filmes? Na locadora o processo era um pouco diferente, né? Mas como é que a gente fazia? A gente comprava, geralmente, por exemplo, eu lembro do filme King Kong. A gente comprou, na época, 25 cópias. Então, você pagava ali... a Warner era a produtora mais barata que tinha, né? Então, a gente pagava na média de R$ 49, R$ 60 reais, o DVD. Então, a gente comprava cópias assim de 20, 25. Avatar também foi um filme que a gente comprou muitas cópias. Então, na tua época já era mais DVD? Já não tinha mais as fitas? Quando eu iniciei... ainda havia o VHS, né?
Aí depois houve a transição direta ali pro DVD, porque daí o DVD tomou uma proporção muito grande, né? Depois teve ainda o Blu-ray, que a galera achou que ainda não ia vingar, mas o Blu-ray veio mais pro final mesmo, assim, mas a gente já tinha bastante cópias de Blu-ray, assim. Mas na compra você tinha que comprar, você podia comprar especificamente só aquele filme que tu queria ou tu era obrigado a comprar um pacote deles, Não. O Mas isso representante era chegava... direto da Warner ou era tipo, um atravessador, tipo um distribuidor, assim, que Tinha a vocês... distribuidora, né? Tinha os representantes, né? Cada produtora tinha o seu representante. Então, por exemplo, vinha o representante da Paris. Então, esse cara vendia só Paris. E às vezes, uma vez ou outra, vendia uma outra produtora, né? Mas ali ia do dono da locadora querer comprar o filme ou não. Ele escolhia, não tinha que vir nada agregado. Para tu comprar esse aqui, tem que comprar mais esse aqui. Não. Aí tinha que, claro, obviamente, né? Se tu comprar esse aqui, tu vai ganhar desconto. Se comprar tantas cópias, ganha desconto. Então, tipo, era mais ou menos o jogo de mercado. Mas nada assim muito, tipo, preso. Tem que comprar, é obrigado. Mas no cinema, pelo que eu entendi, cinema as salas de cinema é basicamente isso. É diferente. É bem monopolizado. Os valores são outros, o negócio é bem... fechado. E daí, não deu certo a locadora, você acabou quebrando, não deu mais certo, você foi fazer o quê? Então, aí surgiu uma oportunidade, eu comecei a trabalhar com marketing, né? E aí iniciei na carreira de marketing, comecei a fazer muito curso, workshop, e aí foi onde houve um cliente que precisou de um vídeo, né? Ele tinha necessidade de fazer uma gravação. E eu falei, pode deixar que eu faço, que eu tenho mais ou menos o feeling. E eu peguei meu celular na época e fiz. E foi um vídeo que bombou extremamente, assim. E aí, realmente, começou a haver uma repercussão muito grande. Todo mundo, quem que fez pra ti? Quem que fez pra ti? Então, eu vi que eu tinha um feeling da coisa. Então, é uma coisa meio que inconsciente, de tanto assistir filme e amar aquilo. Eu acho que isso vai ficando no inconsciente do cara, né? E aí foi onde... É muito sensibilidade, eu vejo, né? Eu vou criar um vídeo, mesmo que seja um vídeo comercial, né, pequeno, mas é a sensibilidade de como eu vou gravar, qual o ângulo que eu vou pegar, né, exatamente, a luz, tudo, né? É o feeling. Sensibilidade também, né? Muito de ser sensível a tentar expressar, o olhar, né? E aí foi em 2018 que eu comecei a trabalhar então com a parte do marketing. E aí foi onde houve essa necessidade do cliente, fiz a gravação, deu muito certo, houve muitos elogios. Eu pensei, poxa, acho que eu tenho o feeling pro negócio. E eu comecei a inserir vídeos nos pacotes de marketing que eu tinha. E os clientes começaram a aderir, né? E começou a dar muito resultado. Os vídeos, chegou um tempo assim que o vídeo dava muito mais resultado do que uma postagem normal. Isso a gente está falando de 2018, 2019, que ainda o vídeo não tinha um poder assim de conteúdo ainda muito grande quanto a gente tem hoje. Hoje, 90% do que as pessoas consomem na internet é vídeo. Na época de 2018, não era assim. Né? Então ainda existia muito aquele post carrossel, né? Muita informação, muita leitura. Hoje já mudou, né? Hoje basicamente... Tem que ser rápido. Exatamente. 3 segundos ali para tu prender atenção, senão já foi. Senão já passou. Exatamente. E daí você começou com celular e começou a fazer. E depois aí você começou a investir também mais? Aí... claro, a gente fala de celular, mas o celular hoje tem tudo ali, né? Na época, tipo, em 2018 eu tinha um celularzinho ruinzinho, assim, né? Mas deu pra fazer o que eu queria. O milagre. Exatamente. E aí foi onde começaram a vir os clientes, né? Começou a haver, assim, uma grande demanda. E consegui comprar minha primeira câmera, bem, né, a prestação assim de um amigo, porque não tinha dinheiro para pagar, tinha uma dívida muito grande, todo o dinheiro que entrava ia para pagar a dívida. E foi onde comecei a me inserir nesse mercado. E aí comecei a assistir alguns vídeos, fazer alguns cursos, e aí, eu quero isso aqui para minha vida, cara, eu quero viver disso aqui, né? E foi uma chave que girou. E eu comecei a me imergir nesse mercado de cinema, né, do audiovisual em si. E aí, tô até hoje aí, sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. Mas hoje tu ainda tá nessa parte de marketing? Não. Daí chegou um tempo que não dava mais para conciliar, ou era uma coisa ou outra. Daí foi onde eu escolhi realmente viver daquilo que eu realmente amo fazer. O marketing eu sempre gostei, né? Querendo ou não, tipo assim, hoje, por exemplo, eu vou vender um vídeo para um cliente... É impossível vender esse vídeo sem haver o marketing por trás, entendeu? Sem haver a questão da visão no marketing. Os dois caminham juntos. É um conjunto, né? Quando a gente fala de conteúdo para rede social. Então, hoje o cliente, por exemplo, quero contratar um pacote de vídeos, né? Então, é impossível não ter como pensar no marketing. Porque, geralmente, quando o cliente chega, ele não sabe o que ele quer. Eu tenho a pretensão de fazer um vídeo assim, assim, assado. Mas, na maioria das vezes, 80% dos clientes, eles têm uma ideia, mas de fato não é aquilo que eles precisam. E aí é onde entra a cabeça pensante do marketing dizer, não, a gente vai direcionar teu conteúdo para isso, dessa forma, desse jeito, para que a gente consiga alcançar esse público.
Vocês mostram o caminho das pedras, Exatamente, né, para seguir. E assim, cada cliente também para ti acaba sendo uma imersão também, né? Para conhecer o produto, conhecer o que ele está vendendo, a maneira que ele quer também abordar, como ele quer vender também, né? Exatamente. Hoje temos uma produtora, né? Então hoje eu trabalho 100% do meu tempo com a parte de produção de vídeo. A gente atende empresas, a gente tem uma diversificação muito grande assim no mercado, né? Tudo que é tipo de vídeo. Então, comercial, institucional, filme, curta-metragem, documentário. Então, tudo que é relacionado ao audiovisual, a gente está proposto a fazer, né? Produzir, porque é um mercado assim que eu amo, então... A impressão que dá... A gente vê muito o vídeo do que vai para as redes sociais, né? Acaba vendo muito do que vai para as redes sociais. Mas tem um mercado muito grande por trás disso daí, que também esses próprios curta-metragens, esses documentários. Então, isso tem um mercado muito grande também, né? Que às vezes não é aqui para a nossa região, talvez... Eu digo para ti assim que o mercado, falando do mercado audiovisual, é um dos mercados mais bem pagos hoje. Não só no Brasil, mas agrega realmente... Porque na verdade assim, é só você pensar, quem que precisa de vídeo hoje? Todo mundo, entende? Então todo mundo tem essa demanda de vídeo. Então às vezes o cliente está ali, ele não sabe que ele precisa daquele vídeo, e aí é onde chega o produtor, né? A cabeça, o cérebro diz, cara, você precisa fazer um vídeo assim, assim, assado, que vai dar certo. E o cliente vai lá, faz e dá certo, e aí há aquela continuação, né? Geralmente é isso que a gente faz. A gente vê que o mercado se abriu também muito nessa parte do audiovisual, né? Muito. Até porque antes, para você passar uma ideia para um cliente, para uma empresa, o cara sempre ficava muito reservado. Não, mas isso não, mas dessa maneira não, é muito perigo. Não quero abordar, como eles vão me interpretar. Hoje não, hoje está todo mundo mais querendo emplacar já o primeiro, né? Exatamente, porque houve uma expansão muito grande quanto à questão de produção de vídeo na internet. Então hoje você vê vídeos diversificados de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. Então a galera hoje, as pessoas hoje, elas não têm mais medo de mostrar quem elas são, ou de criar uma persona, de criar um personagem, entendeu? Elas não têm mais medo disso. Sim, eu falo isso aí porque, como eu tenho muito tempo de rádio, né? E no rádio mesmo, pra gente pegar e dizer, cara, vamos fazer um personagem, eu coloco lá o personagem X e tal, e vamos gravar com... Cara, era muito difícil, vamos botar aí, há 6, 7 anos atrás... Era muito difícil tu conseguir convencer o cara. Eles, não quero me vincular, vai parecer uma piada. Hoje tá diferente já. Hoje é o contrário. Hoje o cliente ele faz de tudo para ele ter um engajamento. Entendeu? Hoje as pessoas elas estão numa procura insana, elas estão buscando insanamente essa questão do engajamento. Quem tem mais views, quem tem mais seguidores. Então, tipo, tem a métrica do status, né? Então, hoje é uma procura muito grande quanto à questão assim, do cliente querer contratar a gente para ter de fato resultado. Para realmente já emplacar um vídeo, pelo menos um vídeo emplacar. Exatamente. E daí essa abertura também fica bom para quem está produzindo, né? Porque com certeza. Você consegue trabalhar mais em cima, né? Nossa, com certeza. Então, é por isso que eu digo, hoje a gente trabalha de forma muito diversificada, assim, a gente atende tudo que é tipo de cliente. Desde uma empresa como o FAI, por exemplo, né? Até a empresa, uma loja pequena que quer produzir um conteúdo de, por exemplo, eu quero fazer um provador, quero fazer uma apresentação aqui de uma lingerie, enfim, tudo que é tipo de vídeo que tu pode imaginar. Só que daí, dentro desse mercado, né, dentro dessa atuação hoje, eu fiz alguns estudos e a gente sempre faz aquele tipo de análise, de estudar o mercado, de saber o que está vingando, de saber o que vai dar certo para o cliente. Então, hoje eu tenho um produto que é um diferencial para o meu cliente, que é o quê? Geralmente, o que as produtoras fazem? Elas são contratadas para fazer a produção de um conteúdo que o cliente já tem determinado. Então, como eu falei, geralmente quando o cliente chega, ele vem com um roteiro, às vezes, né? Ou ele vem com uma ideia. Então, eu tenho liberdade com esse cliente, porque ele já me conhecendo, já conhece, sabe quem eu sou, que tipo de trabalho eu executo. Ele já chega para mim e pede minha opinião. O que você acha? E ali, então, em conjunto, a gente consegue construir uma estratégia legal, entendeu? Para fazer um vídeo que realmente vai dar bom para ele, que vai engajar, que vai alcançar o público. Entende? Então, hoje eu tenho assim eu digo que eu tenho uma criatividade um pouco fora da caixa. Eu gosto de quando o cliente chega para mim e fala, cara, tá na tua mão, faz o que tu achar que tem que fazer. E foi nesse faz o que tu tem que achar, o que tu acha que tem que fazer, que a gente conseguiu criar alguns personagens de alguns clientes que deram muito certo. Engajaram muito de forma orgânica. Clientes que não tinham basicamente quase nenhum seguidor na rede social.
E hoje eles já recebem Hoje, tipo, os louros disso aí. Tem relatos de clientes. Um deles sempre fala, cara, às vezes eu vou na Cooper, alguém olha pra mim e fala, tu não é o fulano do vídeo? Acontece isso. Porque assim, eu sou muito da comédia, né? Eu sou um cara assim que gosto de trazer esse lado cômico. Claro que a gente faz uma análise de cada cliente. Tem cliente que não tem perfil. Mas quando o cliente tem perfil, a gente pega esse perfil dele e a gente transforma numa história. A gente transforma num contexto, né, no entretenimento. Porque as pessoas hoje estão à procura de entretenimento na internet, né? Tipo, o cara vai entrar no Instagram, ele vai ficar vendo um monte de videozinho. E a maioria dos vídeos que ele quer ver são vídeos engraçados, entendeu? Para dar risada, para descontrair. Então é isso que as pessoas estão à procura hoje, a dopamina, né? Então, a gente cria alguns personagens, a gente cria alguns contextos assim de comédia para que a pessoa realmente engaje. Cara, tem dado muito certo, assim. Tanto que, como eu falei, o cliente tem lugares que eles vão assim, eles falam, meu, eu te vi no vídeo lá, pô, aquele cara o cara do vídeo. A gente tem um exemplo muito próximo aqui de nós, inclusive tu já fez alguns trabalhos para ele, que é o Gustavo, né, do Indavírus. Começou de uma forma muito básica ali, pequena na casa dele e hoje tomou a proporção que é, né? Então começou com um vídeo de besterol. Começou sem querer, né? Sem uma intenção de explodir desse jeito. Como ele né? diz, eu fui fazer um vídeo só de bobiça, porque não tinha nada pra fazer. Por aí, dali virou, realmente, né? Ele pegou num ponto, claro que ele também teve a questão do talento dele, né? Sim, isso é inevitável. Talento de edição dele é muito bom. O Gustavo, a edição de vídeo dele ficou perfeita, né? O talento dele como humorista, né? Que ele às vezes nem sabia que ele tinha, porque eu conheço o Gustavo há muitos anos, né? E às vezes na época ele nem imaginava que ele tinha essa veia humorística. Exatamente. E ele acabou colocando. E num momento em que precisava algo assim, né? Exatamente. Para dar uma amenizada em toda a situação, né? Casou tudo, né? Fez um casamento perfeito para a situação toda, né? Exatamente. Hoje tu tens uma produtora, tu tem equipamento, é tudo você que produz? Sim, exatamente. Tenho tudo que é tipo de equipamento. Então hoje o cliente contrata o pacote completo, né? A gente faz a produção, monta todo o equipamento, iluminação, roteiro, tudo que o cliente precisar a gente faz. Caso edição também, a gente entrega editado, então vai depender sempre da demanda do cliente, né? O que o cliente vai te contratar. Exatamente. Mas se o cliente pedir, tu vai desde a locação a produção tudo. E edição, deixar entregar ele prontinho o material pro exatamente, cliente. Exatamente. E até uma análise, para ver qual a situação do mercado. A gente dá bastante consultoria hoje também, para clientes que procuram hoje. Teve um caso recentemente, na semana retrasada, a gente foi contratado para fazer... o cliente ele tinha necessidade de criar um estúdio em casa. Então ele precisaria saber, Kevin, eu quero saber que câmera eu vou botar, que tipo de iluminação, que vai casar com o ambiente que eu tenho aqui. Então eu fui lá na casa dele, a gente fez toda a análise, entendeu? Para entender o espaço, o ambiente, o tipo de iluminação que ia ficar melhor para ele. Né? Então, todo esse estudo a gente faz. Né? O cliente hoje, a gente presta bastante consultoria nessa área. E, além disso aí, que é uma área, querendo ou não, ele continua sendo uma área de marketing tua. É claro que tu faz toda a produção de audiovisual, mas é uma área também muito puxada, né? Vinculada ao marketing visual. Tu tem também essas produções um pouco maiores, né? Como a gente teve aí agora esse documentário, que é o mais recente, né? Mas eu vi que tu tens uns outros, tem curta-metragem, tem bastante coisa. Tem. A gente está produzindo um longa-metragem, na verdade, agora, que é um filme de terror. Inclusive, o diretor, né? Quem escreveu o roteiro é de Indaial, é Jonas Bush, o nome dele. E é um filme de terror chamado O Vulto, né? Que está em andamento ainda. E esse é um filme longa-metragem que a gente está produzindo. Ano que vem a gente vai produzir outro longa-metragem também. Já participei de 2 longa-metragens nacionais. Um foi o filme Tração, com atores como Nelson Rodrigues, Paula Rodrigues, enfim, bastante artista brasileiro que eu não sei muito o nome, Fiuk, né? E inclusive, não sei se tu ficou sabendo de umas gravações que aconteceram recentemente em Balneário, da gravação de um filme que o pessoal repercutiu bastante. Então o Gustavo estava lá? O Gustavo fez parte, né, do elenco ali, o protagonista. Eu fiz parte das gravações ali, eu estava inserido na equipe também, gravando junto com eles ali, foram 5 dias gravando em Balneário Camboriú. É um filme de ação, né, voltado assim mais pro drift. Lembra muito a questão do Velozes e Furiosos, né? E o Fiuk
Era um dos atores principais, juntamente com o JJ, que é um ator também é piloto de drift, que morava em Blumenau, agora mora em Balneário Camboriú. A gente ficou lá 5 dias em imersão gravando esse longa-metragem. E nessas questões de documentário, né? Certo. Às vezes o cara chega já com a ideia meio pronta para ti, mas em muitas situações tu também participa de toda a ideia, a produção também? Exatamente. É como eu falo, né? Sempre vai depender muito da demanda que o cliente tem, né? Geralmente é muito diversificado. Tem vezes que o cliente nos contrata apenas para... Como, por exemplo, foi o caso do filme em Balneário, eu fui contratado apenas para ser o cameraman. Então tinha 4 câmeras operando, 4 câmeras de cinema, e eu era uma dessas câmeras, né? Então, assim, varia muito do projeto, varia muito da necessidade do cliente, o tamanho da equipe. Então, às vezes eu sou contratado para fazer roteiro, às vezes sou contratado para fazer uma direção, apenas a direção. Teve um trabalho que a gente fez recentemente no início do ano, que foi um trabalho bem grande, foi um videoclipe, né? Que foi assim, um trabalho fenomenal que a gente teve. Eu fui contratado para fazer toda a parte de direção, de fotografia, direção de roteiro, né? Construir o roteiro junto com o cliente. Então foram 2 diárias de gravação o dia todo. A gente fez uma viagem para poder gravar isso. Então, tipo, vai depender sempre muito da demanda. O que o cliente vai te solicitar. Exatamente. Nessas questões de documentário, né? Agora tem esse documentário sobre violência doméstica. Esse você está bem integrado Bastante. Ao projeto todo, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente aí sobre esse projeto também. Então, eu sempre digo que essa ideia, né, do projeto em si, ela saiu numa conversa da minha esposa com a doutora Leila, que é juíza aqui em Indaial. Sim. Né? E a minha esposa, ela é fisioterapeuta, e a doutora Leila já é cliente dela já há muitos anos, né? A minha esposa atende toda a família dela. E ali, numa conversa, numa sala de fisioterapia, num atendimento, as duas começaram a conversar sobre casos de violência doméstica. E aí a doutora Leila trouxe, assim, as estatísticas, né, os dados de violência doméstica da nossa região. E a minha esposa ficou muito espantada com aqueles dados. E foi onde ela compartilhou comigo. E, poxa, aquilo me trouxe, assim, uma indignação tão grande, porque... É como eu sempre digo, parece uma realidade às vezes muito distante da gente, sabe? A gente não imagina. Tá sempre oculto, né? Exatamente. É uma coisa assim, os números são muito grandes. E eu sequer me dei conta de que havia, né? Eu sabia que havia casos de violência doméstica na região, mas não assim com números tão agravantes. E aquilo me chamou muito a atenção. E aí me trouxe a reflexão do que eu estou fazendo como sociedade para, de alguma forma, combater isso ou ajudar a não acontecer. Né? Exatamente. Então, às vezes a gente pensa, né, cara, que é uma realidade distante, mas às vezes é o nosso vizinho que está passando uma violência doméstica, né? Alguém da nossa família, uma pessoa da nossa família, um amigo próximo. Então, assim, todo mundo já conhece alguém ou teve algum caso na família que, né, passou ali pelo ciclo de violência doméstica, todo mundo. E como é que funcionou para colocar isso no papel? Primeiro colocar no papel a ideia, justamente, né? Depois dessa conversa, né, depois de eu saber das estatísticas, alguns dias depois surgiu a oportunidade de escrever um projeto, né, com um fundo municipal que a gente teve aqui em Indaial, pela Fundação Indaialense de Cultura. E eu pensei, poxa, acho que agora é uma grande oportunidade para pegar esse tema e a gente poder trazer à tona isso, né, para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Mas ainda assim, eu não tinha muito bem construído o que de fato ia ser. Se ia fazer um curta-metragem, se ia fazer um documentário, uma pesquisa. Então aí foi onde eu comecei a fazer algumas ações, comecei a fazer algumas perguntas, né? E foi ali onde eu decidi, então, não, acho que vai casar bem um documentário. Então eu comecei a pegar algumas informações de pessoas que vivem isso, assistentes sociais, conversas com alguns amigos, né? Polícia Militar. E eu comecei a captar algumas informações. Não, vai ser isso aqui mesmo. E daí foi onde eu escolhi o tema, né? Aí a gente escreveu o projeto foi aprovado, a gente recebeu, então... A verba, né, do governo para executar o projeto. E aí foi onde eu comecei então a ir atrás, né, das pessoas que iam participar desse documentário. Assistente social, a Polícia Militar fez parte também, a doutora Leila, uma amiga de profissão dela, que é juíza em Blumenau, que é a doutora Quitéria Pérez. Inclusive ontem a gente participou, eu e a doutora Pérez participamos de uma entrevista na NDTV, na Record. Também teve participação de advogado, teve participação de psicanalista, também tivemos participação de algumas vítimas, né, que trouxeram seus depoimentos, vítimas que passaram por violência doméstica, assim, casos bem pesados, né, e que me impactaram demais. E, assim, foi um documentário, assim, que eu digo pra você que foi uma chave girada muito grande na minha vida, porque hoje eu me sinto, assim, com uma sensação de dever cumprido após o lançamento,
porque no dia 1º de dezembro a gente lançou esse documentário. E nas 2 primeiras semanas, a gente teve assim, uma repercussão muito grande, além do que eu esperava, e comentários muito positivos, né? Feedback assim, que a gente está recebendo no Instagram, no privado, às vezes de forma até anônima, falando sobre como foi tocado, falando sobre a informação que obteve, né? Porque o objetivo do documentário foi esse, a gente criar o quê? Uma consciência para a sociedade de que existe um agravante, existe um tema que precisa ser discutido, que é a violência doméstica, e a gente trouxe esses dados, trouxe os números, trouxe alguns casos, né, aqui da região, para que a pessoa pare, opa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso levar esse documentário até talvez a pessoa que está passando por isso, para que ela olhe aquilo e ela veja que ela consegue ter amparo da lei, ela consegue ter um amparo de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um assistente social, entendeu? Então, cada profissional trouxe ali as informações daquilo que executa na sua área. Então, é um documentário assim, que é rico em informações. E que fica para aquela pessoa que está sofrendo, para que ela tenha a sensação e ela saiba que ela não está sozinha, que tem alguém que pode ajudar. Exatamente. Que é um grande problema aqui, né, no Brasil, né? A gente fala do Brasil porque é a realidade que a gente vive, né? Mas a violência está em todos os lugares, né? Mas eu vejo como a violência, o problema dela dela ser muito velada, né? E às vezes a própria família acaba fechando ali para que ninguém fique sabendo, né, do que está acontecendo. E não, tem que ser mostrado, tem que ser tocado, né, o dedo nessa ferida. Exatamente. Parar de dizer assim, eu não vejo, então eu não sofro porque eu não estou vendo. Mas ela está acontecendo a todo minuto, né? Exatamente, são muitas variantes, são diversas histórias, diversos tipos de casos. Um deles bem comum, do qual você citou, a questão da família manter a tradição familiar, né? Para que não haja o divórcio, para que não haja separação, não vamos tentar resolver isso de alguma forma. Tentar resolver só entre nós. Exatamente, então, para manter a tradição da família. Então, existem de variados casos, até a questão onde acontece o ato do feminicídio, né? Então, é realmente assim, um tema bem pesado. É que ela, na verdade, a violência, principalmente a violência contra a mulher, ela é uma escalada, né? Começa com primeiro um xingamento, depois vai para o empurrão, e do empurrão ela vai para uma agressão, da agressão ela pode chegar no isso é uma coisa, né? isso é uma realidade, né? A violência doméstica, ela não acontece já o cara, ou enfim, ou a mulher, o homem, porque existem mulheres também que praticam violência doméstica, né? A gente precisa deixar isso muito claro. Mas a violência doméstica, ela não começa já na porradaria, não. A pessoa, ela vai mostrando indícios, ela vai dando indicações. Entende? Então, desde o início do relacionamento ali, ela já vai dando alguns indícios de que é uma pessoa mais explosiva, uma pessoa que já tem um temperamento mais forte, ou existe umas feridas dentro daquela pessoa que, sabe, precisariam ser trabalhadas, porque senão ela vai acabar aplicando para o relacionamento. Às vezes são pessoas que viu o pai bater na mãe, então carrega aquela cultura, normalizou, né? Exatamente. É como a doutora Leila fala, é sobre uma cultura, né? Existe uma cultura dentro do tema violência doméstica. E existe toda uma rede aí, a rede Catarina mesmo. Exatamente. Uma rede muito forte aí que tá para auxiliar, e também em alguns momentos a mulher às vezes não denuncia com medo de que, mas como é que eu vou ficar? Quem vai sustentar a casa? Como eu vou alimentar meus filhos? A maioria das vezes. A gente ouve acaba suportando essa situação, né? Muitos relatos a respeito disso. E isso, inclusive, é uma das pautas, né, que a gente tem da questão da mulher. Por que a gente pergunta, né? Por que essa mulher não denuncia? Por que ela se permite viver nessa condição? Então a gente se esquece, né? Que às vezes é uma mulher que ela tem medo, às vezes, do que vai acontecer com ela, medo porque é uma mulher que depende totalmente do marido. Inclusive, quando a gente estava fazendo algumas captações, tentando fazer algumas captações de pessoas que pudessem trazer os seus depoimentos, que passaram por violência doméstica, houve uma pessoa que me procurou no Instagram. E ela falou o seguinte: olha, eu gostaria muito de participar do teu documentário, dando um depoimento, porém eu não posso porque eu sou casada e não queria me comprometer. Me expor. Mas ela falou assim, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: muitas vezes a violência doméstica, ela começa com uma violência psicológica, com palavras, palavras que são pesadas, palavras que vão ferindo.
E ela falou, eu acabei de sofrer o abuso sexual pelo meu marido agora. Só que eu não posso fazer nada. Por quê? Porque eu não tenho ninguém aqui por mim, minha família é de outra cidade, eu dependo totalmente dele e tenho meu filho. Eu tenho medo do que ele faça alguma coisa contra nós, porque ele tem arma em casa. E daí também tem aquela da própria sociedade que também é muito machista, vamos dizer, em alguns momentos, né? Que acaba culpando a vítima também, né? Tem essas situações também, né? Exatamente. Assim... Dizendo, mas foi ela que provocou. A culpa é dela porque ela deixou isso acontecer. Exatamente. É correto dizer isso. Existe um grande índice de mulheres assim que sofrem violência doméstica que elas acham que elas são as culpadas. Entende? Então, por isso que elas permitem, né, ainda vivenciar esse tipo de abuso e violência, né? E acabam normalizando uma situação que de normal não tem nada, né? A gente tem bastante relatos, inclusive a doutora Leila, no particular, assim, a gente não trouxe isso no documentário para não ficar muito grande, mas a doutora Leila, ela traz alguns relatos, assim, inclusive um relato um tanto quanto cômico, de uma mulher que apareceu num tribunal, né, na audiência. E essa mulher, ela tinha recebido uma faconada, uma faca, né? Uma facada na... O marido não bateu com a ponta assim, mas bateu assim e ficou a marca, né? Chapada. Exatamente. E a juíza perguntou por que aconteceu, né? E a mulher falou, doutora, mas eu mereci, foi culpa minha. Tá, mas como assim? Como tu quer justificar uma violência, né, contra você, contra a mulher? Você tinha feito uma violência? É porque, na verdade, assim, a gente estava no meio do mato, trabalhando, fazendo não sei o que lá. A gente estava distante da nossa casa e só tinha um bife ali para fazer e eu acabei deixando queimar o bife e foi onde ele, né, me violentou. Mas eu tive culpa, então eu merecia aquela surra, né? Então, tipo... Normalizou a situação porque ela achou que ela, de fato, ela era vítima, ela era culpada e ela merecia. Então, ainda existe mulheres, né, com essa cultura de que eu mereço apanhar, eu mereci porque eu fui culpada, porque eu fiz isso, e nada justifica, né? Esse documentário, ele tem quanto tempo, o documentário? 45 minutos. 45 minutos. Quanto tempo desde o início até ele ficar pronto, quanto tempo de duração? Então, hoje mesmo eu tava dando uma olhada quando eu comecei, quando foi a primeira gravação, e a gente começou dia 12 de novembro, e eu postei dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Menos de um mês. Menos de um mês. Menos de um mês. E um trabalho grande, porque... Muito grande. Aí tu depende ali, como tu tá falando com algumas autoridades, né? A própria juíza dela ter tempo para poder te atender, que tem que atender com calma. Tu vai falar com a polícia militar, vai falar com vítima. Exatamente. Reunir todo esse pessoal é uma quantidade de tempo muito grande também, né? Eu corri literalmente contra o tempo. Eu tive que virar algumas noites para editar esse material. Então, tinha um prazo também para entregar. Tinha um prazo para entregar, tinha que postar esse material no dia 1º de dezembro, né? Conforme era a regra da lei ali, né? No Fundo Municipal. E foi uma corrida contra o tempo, né? Então a gente começou a gravar dia 12 e aí ali foi uma série de gravações e uma gravação foi encaixando na outra e o pessoal engajou bastante nesses últimos dias, porque desde o início do projeto eu entrava em contato com um, entrava em contato com o outro e sabe aquela coisa que ele chove, não molha, vai e fica? O pessoal não engajava muito, parece que vamos ver, mas vamos ver. Exatamente. E aí foi assim no último mês, nos últimos 2 meses, na verdade, que a gente começou então a criar o roteiro. Eu tive a ajuda da assistente social Joelma Meneghelli, uma excelente assistente social na região. Ela me ajudou demais assim na elaboração do roteiro, porque eu precisava de alguém que entendesse do assunto. Né? Porque eu era... Estivesse bem a par, né? Cara, eu sou uma pessoa que recém chegou no tema. Então ela trouxe algumas direções, né? Ela e a amiga de trabalho dela, a Lenir, trouxeram algumas direções para mim, para que eu pudesse realmente ter um pouco mais a mente ampla, né, aberta para conseguir difundir a questão do tema, né, porque é um tema muito abrangente, muito abrangente. Muito grande e também muito sensível grande. De tocar, né? Exatamente. Como abordar ele também, né? Exatamente. E aí, na questão da produção, eu acabei trazendo essa questão do olhar do cinema, porque eu quis fazer uma simulação, né, de um casal vivenciando um ato de violência doméstica. Aí eu fiz a contratação de 2 atores, né? E aí onde a gente teve, inclusive, a participação da Polícia Militar, que foi onde eles chegaram na casa, fizeram a abordagem ali, pegaram o flagrante, né? Então, no início do documentário começa, na verdade, com as chamadas, são chamadas reais,
de mulheres ligando, né, para a polícia militar pedindo ajuda, né, que estão vivenciando o ciclo ali. Então, o início, os primeiros 3, 4 minutos são essas chamadas reais, né, das vítimas. E isso inclusive é muito forte, assim, essas chamadas que aconteceram com a polícia militar. E depois já inicia, então, esse episódio onde esses dois atores entram em cena e começa, então, ali uma abordagem à questão da violência doméstica. O cara acaba cometendo um ato de violência doméstica, batendo na esposa, porque ela cumprimentou um amigo e ele entende errado, e ali ele começa, então, alguns xingamentos e bater. Então, assim, é um negócio bem forte. Tanto que teve pessoas que não conseguiram assistir essa parte porque acabaram sendo tocadas. A gente teve muitos relatos, Kevin, eu não consegui assistir, cara, porque é um assunto que me pega demais. O meu pai batia na minha mãe, então, tipo, vivenciei isso muito na minha infância. Então, existe... Dá um gatilho, né? Exatamente, é o gatilho, existe aquela ferida ainda aberta, né? Então, teve muitas pessoas, inclusive, que a gente foi fazer o lançamento desse documentário no cinema. Então, a gente lotou uma sala de cinema ali na van e teve muitas pessoas assim que falaram, cara, a gente não vai conseguir estar lá porque, de fato, é um tema assim, muito forte para mim e eu não consigo lidar com isso ainda. Né? A gente sabe que hoje o audiovisual é algo que tá muito... É caro, né, para se produzir, né? Fica até... Às vezes inviável de conseguir colocar tanta produção boa que poderia já ser colocada, acaba ficando inviável, né? De tão caro que é, né? Essa produção, eu não tenho nenhum problema em falar em números, né? A gente teve... Essa verba foi de 13 mil e alguns quebrados, né? Essa verba que a gente recebeu. Mas se fosse para, por exemplo, assim, alguém de fora vai contratar a minha produtora para fazer, ou qualquer outra produtora, porque é um trabalho grande... 13 mil não ia dar nem pro cheiro. Ainda, tipo, eu consegui trabalhar esse valor, né, tendo que pagar os atores, tendo que pagar um monte de coisa, né, de serviços. Diárias. Eu ainda consegui fazer uma produção de tal qualidade porque eu dei a mão de obra, porque eu tinha os equipamentos. Então, eu que fiz toda a gravação. Eu fiz basicamente 90% do roteiro, né? As meninas da assistência social ali só me ajudaram na questão de me nortear no que era legal, talvez, trazer como tema, né? Uma abordagem. Então, tipo, basicamente 99% foi eu que produzi. A parte de edição também. Então, assim, eu dei basicamente 100% da mão de obra. Mas se fosse para contratar uma produtora, seja minha, seja qualquer outra, para fazer esse tipo de produção, nessa qualidade... cara, passaria de 15, 20 mil reais brincando. Hoje, para tu fazer vamos botar um curta, né? Vamos botar um longa-metragem. Né? Botar um curta-metragem é um custo muito alto. Uma empresa sozinha não é difícil de bancar. O céu é o limite, cara. É o que eu digo, né? Vai muito do projeto. Por exemplo, esse projeto Vulto, né? Esse longa-metragem, a gente não tem verba. O cliente ele não tem verba, então a gente entrou numa parceria, né? E aí, o que acontece? O cliente traz ali o roteiro, a gente começa a produzir sem verba, com zero verba, né? E ali a gente vai produzindo. Quando a gente consegue ter tempo, a gente vai fazendo as gravações. Todo mundo que tá ali tá por uma parceria, né? Mas nem sempre é assim. Quando é para, de fato, haver a verba ali, então a gente tem que se virar nos 30 para trabalhar dentro daquilo, né, cara? Então, claro, tem verbas que, a gente analisa, cara, não tem como trabalhar isso porque... A gente vai ter um trabalho muito grande, não tem como suprir isso, né? Tu não acha que, assim, uma grande parte de custos, claro que tem a parte artística, mas a parte de equipamentos é um custo super elevado para qualquer produção, né? É super elevado e às vezes quase inalcançável. E quando eu falo de inalcançável, para tu conseguir chegar próximo de alguma coisa feita fora do país. Tu não acha que às vezes falta um pouco de incentivo, não digo para que você tenha o dinheiro para produzir, mas que você consiga alcançar equipamentos, consiga comprar equipamentos, que esses equipamentos de vídeo, de imagem, que principalmente imagem é muito caro, né? Que a gente consiga comprar, talvez o imposto fosse um pouco menor, algo assim. Não acha que talvez seja esse o quê da questão também? Eu acho que falta um grande incentivo, né? A questão do governo, assim, poder olhar para esse mercado com um pouco mais de carinho, porque tudo é muito caro. Bom, você tem aqui os seus equipamentos, você sabe do que eu estou falando, né? Sim. Hoje você vai comprar uma câmera, no mínimo, uma câmera boa, para começar a partir dos 10, 15 mil reais. Só a câmera. A gente não está falando de lente, cartão de memória.
computador bom para poder fazer edição. Então tudo é muito gasto, tudo é muito custo. Aí quando a gente fala de cinema, cara, aí a gente eleva os custos assim absurdamente, né? Porque o cinema realmente ele tem uma demanda muito grande de equipamentos bons, né? Hoje o cinema, se não tiver a mão ali do governo, do Ministério da Cultura, não sai. Na verdade, a não ser que você esteja sendo patrocinado por verba privada, né? Que é o caso desses 2 longa-metragens que eu participei, dos 2 filmes nacionais. Esse que a gente está produzindo produziu em Balneário Camboriú, ele ainda não acabou, né? Ainda vai ter ano que vem outras gravações. Então esse filme e o Tração que a gente gravou são filmes que têm verbas privadas, né? Não foram verbas do governo. Então o cliente... Tipo uma empresa foi lá e patrocinou. Algumas empresas, né? Então, tipo, foi média de 3 a 4 milhões de reais para produzir o filme. Isso às vezes é difícil uma empresa só. É difícil, né? difícil. Praticamente não, é impossível, né? Para a empresa abraçar o projeto é difícil. Só que daí tudo também depende do projeto, de como tu vai comercializar ele também, né? Exatamente. E quando tu faz um projeto, porque querendo ou não, um projeto desse, quando entra uma empresa privada, ou 2, 3, 4 empresas privadas, eles acabam querendo meter o dedo ali também no projeto, né? Pô, mas eu preciso aparecer. Existe muito isso. Isso acaba tu tendo que mudar. Aconteceu isso no filme, entendeu? A questão dos patrocinadores. Uma marca, alguma coisa. Exatamente. Tem que aparecer, o cara tem que tomar no shopping lá. Os patrocinadores, ele é questão, tipo, daí faz uma cena na frente que aparece a fachada do cara, vai aparecer no filme nacional, entendeu? Então tem muito disso. E também é uma questão, assim, do próprio diretor, né? Honrar, né, todos os seus patrocinadores. Então, inclusive, o diretor desse filme, que foi dos 2 filmes nacionais, que é o mesmo, o André Luiz, é um cara assim muito humilde, um cara muito tranquilo, muito querido. Então ele é um cara assim que gosta de honrar os patrocinadores. Então ele é muito aberto a isso. Mas tem diretor que não, tem diretor que não quer saber e dane-se, paga ali, vamos produzir e tá tudo certo. É que muitas pessoas veem só o que está sendo exposto na tela, né? Mas não vê o tamanho da produção que tem por trás, né? A quantidade de pessoas que estão subsistindo, né? Através daquilo ali, né? Acredito que até para ti como produtora, né? Quem trabalha contigo, quantas pessoas trabalham, né? Que vivem disso daí também, né? E às vezes estão lá só lutando para ganhar o seu pão de cada dia também, né? As pessoas não fazem ideia de como é a produção, né, por trás daquilo que está acontecendo, por trás das cenas. É um negócio, assim, gigantesco. Por exemplo, esses 5 dias que a gente passou em Balneário Camboriú gravando, eu digo para ti, se der mais de 5 minutos de filme é muito. Então a gente passou 5 madrugadas inteiras, né? 5 madrugadas inteiras gravando. É porque é um processo muito longo, né? Por exemplo, são muitas pessoas para dirigir, são muitos objetos para construir na cena, não pode ter erro de sequência. Por exemplo, o carro começou assim, ele tem que terminar assim no outro plano, porque senão dá erro de sequência, aí a pessoa que está assistindo, mas o carro não estava assim, mas o fulano não estava com aquela camisa, mas aquele estava fazendo assim, não estava. Então mas sumiu o relógio do braço, cara. Exatamente. Então é muita coisa para pensar, é muita coisa para dirigir. E lá, o que acontece? Como a gente fez externo, na rua, a gente fechou as ruas de Balneário Camboriú, tinha muita gente, tinha acho que 3, 4 mil pessoas lá para assistir, né? Para ficar lá acompanhando. Porque o fio que tava lá e todo mundo tava lá para ver o fio. E então, assim, teve momentos assim que foi muito difícil de dirigir porque tinha as pessoas que apareciam atrás, aí, vamos colocar essa galera pra cá, e era mais um tempo perdido pra tirar a galera. Então eram muitas linhas, assim, pra conseguir realmente organizar. Eu acho que o mais complicado nesse tipo de situação, né, de externa, assim, e quando... Se é uma externa num ambiente controlado, ok, né? Eu tô num ambiente que é controlado, eu só tenho atores, eu só tenho pessoal que vai fazer o que eu quero. Quando não é um ambiente controlado como ali, né, no caso, tem o pessoal que está circulando, o pessoal que está andando por ali e não querem nem saber o que está acontecendo, vão parar e vão ficar olhando, sabe? Fica aquela coisa do filme, mas sabe, fica estranho. Eu acho o mais complicado de tudo isso, né, ali demandou provavelmente muita licença, muita autorização, muita envolvimento com polícia, bombeiro, todo mundo tinha que estar a posto para poder trancar tudo aquilo ali. E assim, o que às vezes as pessoas não sabem, mas vocês têm de tal hora até tal hora. Foi exatamente isso. E foda-se. Foi exatamente isso. E não vai ter mais.
Aconteceu essa situação, inclusive, no último dia de gravação do filme. A gente tinha finalizado uma cena, a gente precisava repetir outra cena e acontece que chegou lá, o pessoal da Guarda Municipal falou, ó, tem que liberar a avenida aqui, vocês não podem mais ficar. Então, tipo, vai, conversa e chama, e liga pra um e, sabe, começa aquela rede de contatos, a gente precisa mais pelo menos 10 minutos, cara. Entende? Então, E torcer pra tudo dar certo. exatamente. Porque daí o que acontece? Começa uma cena e de repente começa a chover. Tá, mas não pode ter chuva na cena. O carro não pode estar molhado, porque nessa cena, nesse plano, ele não estava molhado. Então, e nesse plano aqui a pista não estava molhada. E aí chove, e aí, cara, são muitas variantes. Entende? Eu acho que ali vocês acho que gravaram à noite, né? Aham. Se é de dia também é complicado, porque às Também. vezes a luz do sol tá numa coisa, mas era de manhã, Exatamente. agora foi para tarde, já mudou toda a iluminação, né? Eu acho que tudo vai ficando cada Por vez isso mais... que a gravação externa ainda, durante a noite, ela é um pouco mais fácil, assim, menos complicada. Por quê? Porque na questão do dia existe essa variante, né? Uma hora tá muito sol, daí na outra cena que corta para o plano de sequência já tá nuvem. Então tem tudo essas variações da questão do dia, né? Da luz solar. De noite não. De noite é escuro e ponto. Isso, Tá entendendo? Tem a luz do poste, tá tudo certo. É. Então tu consegue controlar mais o ambiente. Mas de dia é mais difícil. Mas hoje também, é claro, né? As câmeras também ajudam bastante, né? Que antes a gente, tipo, se fosse fazer aquela cena lá à noite, imagina a quantidade de iluminação que ia ter que colocar com câmeras, né? Vamos botar aí há Exatamente. 20 anos atrás, Nossa. né? Imagina a quantidade de iluminação que mesmo Sim, assim ia sim. ter que colocar iluminação, porque senão a Exatamente. câmera não pegava, né? Ela não abria, né? Exatamente. A magia do cinema, o segredo do cinema é a iluminação. Ponto. É luz, Não adianta né? você ter uma câmera que vale 200 mil reais, 300, se você não tiver uma cena iluminada, uma cena bem equilibrada com questão de iluminação. E daí vem tudo, né? Vem a captação, Tudo. né? A roteirização, A né? linguagem que tu tá passando ali. Para quem que nem um filme desse, tudo deve ser roteirizado muito Muito bem. bem. Roteirizado, Storyboard, todos os detalhes tudo. para não sair nada do controle, né? Porque tem que gravar naquele período e tem que estar tudo pronto, Tem tempo. né? E a magia acontece depois na edição, né? Exatamente. Ali acontece toda uma Exatamente. mágica, né? Que acontece Exatamente. Então, a gente teve ali... É que as pessoas não têm muita noção assim, de como é que funciona uma produção de cinema, né? Mas a gente teve ali, por exemplo, como eram cenas de drift, cenas de carro, velocidade, a gente teve também o pessoal da Coptercan, que são de São Paulo, inclusive eles fizeram participação também na gravação do filme Senna, na verdade o seriado do Senna. Aham. É uma empresa que é voltada para esse tipo de gravação, né? Cenas de adrenalina, ação, carro, Alta corrida, velocidade. alta velocidade. Eles têm uma Porsche que está acoplada ali à câmera, né? Uma grua. E eles são 3 pessoas que vão dentro do carro para conseguir guiar essa câmera. Um fica só no foco, o outro fica só no movimento da grua, outro fica só no zoom. Então, tipo, são muitas pessoas ali para conseguir operar uma cena dentro do carro, entendeu? Então é uma mágica assim, fantástica. Eu estava conversando com o pessoal dessa empresa, da Coptercan, e eu perguntei assim, por curiosidade, né, como é que é a questão da diária deles? Eles falaram, depende muito, mas geralmente uma diária aqui pra gente rodar umas cenas assim, com a grua na Porsche, no carro, é 17 mil, 15 mil, entende? Para pouquíssimas horas ali. Exatamente. Então, tipo, ali foram 5 diárias. Agora você coloca na ponta do lápis. Mas ela é toda adaptada naquela Porsche, né? Pode ser Totalmente qualquer adaptada. carro, né? Não, ela é toda adaptada. Adaptado para qualquer outro carro que eles quisessem colocar. Eles já tiveram outro carro, né? Mas mudaram agora para Porsche, mas Porsche. não é qualquer carro que pode... É porque eu estava acompanhando um pouco dos bastidores ali do documentário do Senna, né? Que daí, os carros foram todos construídos para Exatamente. serem reais, né? E realmente eram carros reais também, né? Alguns pilotos mesmo, né? Fazendo aí. Pô, daí tu vê cena lá do cara filmando e o cara mexendo o capacete para parecer real, né? Só apareceu... Teve bastante cena onde havia as conversações dentro do carro, por exemplo, duas pessoas conversando, né? Esse carro ele estava parado em cima de uma van. Essa van ela tem tipo uma cabine atrás onde vai esse carro acoplado e ali tem várias câmeras, iluminação, tudo. E desse pessoal aí da Coptercan, né? Tipo, daí a câmera tá aqui pegando e parece que eles estão de fato em movimento, né? Mas não são eles que estão dirigindo, né? Como tem, a gente vê às vezes para capotamento, né? Que eles têm o carro fica
Pô, como é que é o nome daquilo lá? Tem um nome, ele tem um nome específico. Ele é uma gaiola, né? E o carro fica dentro dessa gaiola e eles giram ele, né? E aí parece que tá capotando, eles conseguem captar a imagem do carro, a pessoa lá, né? Exatamente. Dentro do carro. Exatamente. Nessa aí. Exatamente. Eu sei que também, acho que no Carga Pesada já, eles tinham, né? Quando eles faziam, tinha um caminhão com uma cabine de caminhão atrás. E o Pedro e Bino, eles ficavam lá atrás daquela cabine. Exatamente. Caminhão andando e eles fazendo de conta. É, algumas cenas, claro, feitas com o caminhão, né? Com eles dirigindo realmente, mas muitas feitas ali com... Existe um nome desse equipamento aí que... Mas era uma cabine perfeita. E Sim, isso, né? É claro, a gente tá falando do Carga Pesada, ele teve um remake, né? Depois voltaram a fazer. Já na outra época tinha também, eles tinham acho que 2 ou 3 cabines que eles utilizavam, por exemplo, uma para ficar no caminhão, outra para ficar no chão, em qualquer lugar e fazia essas imagens, né? Então, essa eu acho que é a grande magia do cinema, né? Porque daí tu vai mostrar ali, vai fazer a pessoa acreditar, né? Quando você fala em cinema, tudo é muito caro, a produção é sempre muito grande, então é difícil você falar cara, a gente tá falando sempre aí de 50, 100 mil reais, 500 mil reais pra cima, porque é tudo muito caro, né? E a parte digital hoje do cinema, né? Porque a gente tem muita coisa digitalizada, feita digitalmente, criado aí isso aqui já temos no Brasil, mas, cara, isso deve ser muito mais caro ainda, né? Parte digital, sim. Né? Para criar ambientes, existe hoje bastante estúdio, né? Acontece já muito nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre foi muito antecipado quanto à questão da produção de cinema, né? Mas existem estúdios hoje no Brasil, onde eles colocam um paredão de tela, né? Eu vou querer simular um deserto. Então daí eles têm um estúdio, um ambiente totalmente controlado, eles vão simular no chão areia, vão criar ali as questões os objetos que existem no deserto, e para criar plano de fundo, aí eles trazem, né, nessa tela grande ali para dizer que realmente o personagem, ele tá de fato naquele lugar. Mas daí não é croma, não é croma, digital mesmo. Digital, exatamente. É quase que um telão, mas uma resolução completamente... Só que assim, vamos lá, pra gente fazer uma produção dessa, cara, a gente tá falando de milhas, entende? Porque é muita grana. Muita grana pra fazer um negócio desse. Então, é um projeto muito grande. Mas nós temos aqui na região, a gente tem algum aqui na região, não conseguiria fazer isso? Não. Não, pra fora. Só porque cara, o que eu imagino, né, tipo, que nem tu falou, põe um telão, mas, cara, esse telão, ele tem que ter uma resolução e uma... porque o telão, tu sabe que são LEDs, né? Exatamente. Então, assim, ele não pode aparecer os LEDs, ele não pode aparecer um quadriculado, ele tem que ser muito perfeito, né? Então, ou ele tá muito distante, né? E daí tu vai ter que criar um ambiente até chegar naquilo lá para dar mais profundidade, para lá ele vai dar mais profundidade. Por isso que não é uma tela de LED. Né? E a gente vê muita coisa, o chroma, ele não tá mais com tanta utilização ainda. Com certeza, 100%. O cinema hoje adere muito ao chroma. Muita cena de chroma. Muita. Facilita bastante o chroma. Muito. Né? Não sei se tu já viu a série The Chosen. Não. É uma série, uma das maiores, na verdade a maior série já feita, construída a respeito da história de Jesus, né? Ali teve uma cena bem impactante, bem importante, bem famosa, inclusive, que é a cena de Jesus andando sobre o mar ali, onde tem um encontro com Pedro, né? A tempestade em volta do barco, ali foi feito muito em croma, né? Você vê ali o cenário, nos bastidores, tudo muito azul, sabe? Então, tipo, isso a gente consegue, isso o cinema faz para trazer a ambientação do ambiente, né? Eu acompanhei, tem muito documentário falando sobre o filme, o Titanic, né? O último, né? Também. Agora esqueci o nome dele, do diretor lá do Titanic, né? Então, eles criaram um barco quase, o navio quase inteiro, quase em escala real, né? Para poder criado na beira agora não lembro se é no lago ou se é no mar, para poder filmar, e filmava só de um ângulo e, é incrível, né? A produção do Titanic é fantástica. Isso a gente está falando lá da época de 90, né? Exatamente. Com pouco recurso. Inclusive, um detalhe bem importante é que na década de 90, o diretor de Avatar, né, o cara que foi a mente por trás do Avatar, esse roteiro... Mas não é o mesmo? Sim, exatamente. É o mesmo diretor, agora não lembro. Esse roteiro, ele existe desde a época de 90. Só que o que aconteceu? Ele falou, eu não tenho tecnologia para fazer esse filme. Então ele esperou, né, o cinema ter tecnologia para fazer o filme, e quando ele viu, não, agora o cinema está preparado para fazer esse filme, lançou e foi um sucesso.
É. E daí tu vê a roteirização muito boa. O Titanic tem uma roteirização. É claro que sempre vai passar um errinho, alguma coisinha que vai acabar às vezes passando. Porque uma produção como essa, quanto tempo demorou pra conseguir fazer, né? É um clássico. É um clássico, assim, um filme de 3 horas, acho, né? 2 horas e meia, 3 horas quase. Na né? época do VHS eram 2 fitas, né? 2 VHS que vinham. Ah, cara, eu achava muito engraçado ir ali pro Neumarkt, saía no final a galera saía desesperada, chorando ali do cinema, né? Porque, e se traz essa emoção é porque realmente o filme é muito bom, né? Mas a gente, valorizando um pouco o cinema brasileiro, a gente tem muitos clássicos também, né? Muitos filmes assim que entraram para a história, filmes que realmente assim são fenomenais. Que é difícil de ver produções como essa, alcançar produções como essa. Um exemplo deles é a Cidade de Deus, cara. Foi um filme, assim, extraordinário, um roteiro fantástico. Tropa de Elite também foi um filme, assim, que retratou bastante a realidade do que vive a polícia, a milícia, Rio de Janeiro, o tráfico. Tropa de Elite, cara, daí cara, um puta de um... É o Glauber, né? É Glauber o nome dele, né? Eu não tô lembrada. Padilha? José Padilha. José Padilha, isso. José Padilha. Isso aí. Cara, o cara foi muito peitudo também, né? Muito. Porra, pra mostrar essa realidade ali, cara, tá entendendo? Porque assim, até hoje, né? Ainda é muito julgado, né? Pelo que foi retratado tudo ali. Mas, cara, porra, ele trouxe a realidade nua e crua, né? Exatamente. O que todo mundo sabe e não fala. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a realidade. Cidade de Deus também, sem comentários, né? Eu acho que... Nossa, fantástico. Muito bom também. O Tropa de Elite também é sensacional também. Eu acho que é muito bom também. O cinema brasileiro também tem assim, bastante filme de comédia nordestina também muito bom. O Alto da Comparecida foi um clássico também. Filme extraordinário que fez muito sucesso, né? Inclusive, eu acho que saiu o 2 agora recentemente. Então, o cinema brasileiro, as pessoas... A gente vê muito comentário. Filme brasileiro é um lixo e tal. Realmente, a gente tem bastante obras assim que são muito fracas de roteiro, né? É porque a cultura do cinema brasileiro também ela é muito fraca. Ela é recente, né? Eu sempre falo, né? Quando o cara fala assim, o Brasil é um lixo para fazer filme. Tá, mas em comparação ao quê? Você está comparando as produções dos Estados Unidos, que é uma referência no mundo? Então, realmente, a gente vai entrar em desacordo ali. A gente não vai ter como comparar, tá entendendo? É a mesma coisa que eu querer comparar um Golzinho com uma Ferrari. Tipo, não tem comparação. Então a gente trabalha com as ferramentas e a nossa cultura. Aquilo que a gente tem. Não, e tudo é evolução também, né, Kevin? Tudo é evolução, né? Exatamente. Se ninguém começar a fazer alguma coisa, nós nunca vamos ter o alcance ou ter a qualidade que se deseja, né? Mas, assim, eu vejo assim que o cinema brasileiro ele tá evoluindo demais, cara. Demais. Teve recentemente uma série nacional que foi lançada, que foi um sucesso, inclusive foi lançada em várias línguas pelo mundo, né? Que foi uma série que teve algum tempo aí como número 1 na Netflix, que é aquela da Juliana Paz, né? Que ela tem os 2 filhos, que são gêmeos, são 2 gêmeos, mas é filho de pais diferentes. Não sei se tu chegou a assistir essa série. Não cheguei a ver. Nossa, fantástica, cara. Fantástica, assim. Foi uma das produções mais surreais, assim, mais fantásticas que eu já assisti. Porque quando eu assisto um filme, a minha esposa até acha meio chato assistir filme comigo, porque quando eu assisto um filme, eu já assisto com um olhar técnico, né? Isso é automático. Então, tipo, eu vou olhar como foi construída a fotografia daquele filme, a iluminação, os cortes, né? Todo o olhar que eu trago pro filme ali, eu vou ter aquela parte técnica, sabe? Sempre analisando. E essa série aí, cara, foi assim, uma série que eu ficava o tempo todo assim, babando. Nossa, que fantástico. A questão da entrega dos atores, a questão da roteirização, da história, da qualidade de gravação, o cenário. Cara, tudo muito perfeito, cara. Tudo muito extraordinário. Foi uma série que fez sucesso. E fez tanto sucesso que foi um dos primeiros filmes brasileiros, se não o primeiro, a ser lançado em outros países com vários idiomas. Uma outra situação também, que também é premiado Central do Brasil, né? Exatamente. Pô, também é Baita bom de demais, um baita filme. A Fernanda Montenegro, Isso, né? exatamente. Porra, impressionante o papel que ela faz, o menino que faz junto também. Sim. É muito bom. Inclusive, muito bom. no estudo, para quem faz cinema, né, quem estuda cinema, esse é um dos
filmes que é utilizado nas pautas de estudo. E se tu vê assim, é algo, a história ela é simples, né? Simples. Ela não é Simples. algo... Não foi uma produção mas o roteiro, a história... A história, ela é boa, e daí a história é boa de maneira que ela te amarra ali pra tu terminar de assistir. E é um drama. É um drama assim que, até pra quem não gosta, acaba se prendendo por conta da história, né? Você se conecta ali com aquela história. E a gente citou só alguns aqui, né? Tropa de Elite, Cidade de Deus, Central do Brasil, Alto da Compadecida. A gente citou poucos e que são maravilhosos. E daí não tem como a gente falar que o cinema... Eu acho que sim, a gente teve uma fase do cinema que era pouquíssimo criativo, onde era bunda, peito e tal. Mas essa fase acabou. Hoje não é mais isso. Hoje ele tem uma história, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Exatamente. Né? A gente mudou bastante. É claro, tem muito para melhorar? Sempre tem. Com certeza. Cara, ou acha que o cinema americano não está o tempo todo correndo atrás para melhorar ainda mais, né? Ainda mais o cinema americano. Claro que tá, os caras estão o tempo todo se renovando. E aqui também está acontecendo a mesma coisa, a gente está se renovando e a gente vai chegar à excelência, vamos dizer assim, né? Exatamente, eu creio nisso. Eu creio que a gente até já vê isso, né? Grandes produtores se levantando aí, são grandes mentes brilhantes aí no mercado nacional, né, de cinema, que tem obras assim magníficas. E, cara, assim, eu digo pra ti que esse é um dos meus focos, objetivos, missão, talvez, para chegar realmente assim no auge de não digo transformar, acho que é uma palavra muito forte do cinema brasileiro, mas poder agregar muito, sabe? Então, eu tenho esse objetivo, né, de poder realmente trabalhar com cinema, chegar lá na frente, poder concorrer a uma premiação, algo nesse sentido, porque assim, como eu estou inserido nesse mercado, é algo que eu amo fazer, eu vejo que eu tenho potencial para isso, entende? Só que às vezes falta verba, né? Às vezes falta a questão de você ter a estrutura para poder montar isso, porque, como eu te falei, tudo é muito caro. Mas hoje tem muita gente que executa projetos, né, no cinema brasileiro, documentário, peças, enfim, pela Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, ela veio para justamente conseguir ajudar os produtores a realizar esse tipo de projeto. E eu acho que quem tem vontade, tem desejo, tem que tirar esse desejo do papel. Mesmo, cara, eu não tenho uma câmera, faz com o celular, cria de uma maneira, aprende a editar, né? Assim a gente acaba criando profissionais também, né? Porque às vezes tem um talento lá que às vezes não é valorizado, né? Exatamente. E eu tenho alguns exemplos para te citar de pessoas que começaram gravando com celular e hoje estão recebendo premiações de vídeos, né, de minisséries que fizeram através do celular. Tem um cara lá do Nordeste, ele começou a gravar com o iPhone dele e hoje é um cara assim que está indo pro cinema, recebeu uma oportunidade, uma proposta. Porque daí aí a gente volta a falar lá do que a gente falou lá no começo do nosso bate-papo, né? Sensibilidade. Exatamente. Saber o ângulo, a luz que tu vai querer pegar. Exatamente. Como tu quer jogar a luz na peça central ali, né? Então, assim, essa sensibilidade, algumas pessoas têm, outras não. Às vezes ela não consegue ter essa sensibilidade para fazer a pessoa se apaixonar pela imagem também. E ele traz muita questão da cultura do Nordeste, sabe? A questão da linguagem, a questão dos costumes. Eu acho que cada cultura ela tem a sua identidade, né? Então, a gente, como catarinenses, não sei se tu é catarinense, sim, mas nós temos a nossa identidade. Às vezes, aquele cara que é o cara que fala mais peixeiro, que é engraçado, até o próprio Gustavo, né? Tem a questão ali da cultura de fala dele, né? Mais voltada para o alemão, outros mais italiano. Então, inclusive, eles estão com um projeto muito bacana que, cara, eu tenho certeza absoluta que vai dar muito certo. Que é um filme que eles vão produzir. Já dando meio que um spoiler, né? É um roteiro, acho que é do Birita, esse roteiro. De uma viagem que eles vão fazer dentro de uma Kombi, ou enfim, uma van, né? Vai ter ele, o Lauro, o Birita, uma galerinha que é da comédia, e eles vão fazer uma viagem, né? E nessa viagem, obviamente, vai acontecer alguma história, alguma coisa. Vai se desenrolar numa história. Exatamente. Então, tipo, a gente vai ter a nossa cultura, a cultura catarinense ali, entendeu? Esse documentário, né, que a gente falou do Violência Doméstica, como é que ele está disponibilizado? Onde que o pessoal pode encontrar ele? As pessoas podem acessar no YouTube, né? Você pode procurar lá com a palavra-chave "Precisamos falar sobre violência doméstica, documentário". Vai encontrar lá, pode ser gratuito, tá lá à disposição para todo mundo que quer lá. Uhum. E o ideal é que você assista e deixe o seu comentário também, né?
É bacana também, né? É muito importante pra Assista, gente. vai lá, curte, deixa seu comentário que é importante até para fortalecer ainda mais Exatamente. o projeto, né? A gente, esse documentário ele foi produzido, a gente cumpriu com todas as regras que tinha, né, ter cumprido ali com a questão do fundo municipal do projeto, mas o tema ele não parou. Porque após o lançamento desse documentário, como eu te falei no início, a gente teve uma repercussão muito grande. Muita gente nos procurando nos bastidores, dando feedback e tal. E em conversa com a doutora Quitéria e até a assistente social Joelma, a gente trocando algumas ideias e, poxa, não pode parar por aqui. Isso tem que continuar. Tanto que a gente tem uma métrica para o próximo ano de pelo menos 50 mil pessoas no orgânico a terem assistido esse documentário. Porque ficou de uma qualidade assim, não é porque fui eu que fiz, mas que realmente ficou de uma qualidade muito legal, muito bacana. A construção de todo o documentário, não é aquele documentário que só informa, só aquela coisa chata, a gente falando, tem um olhar diferente por trás, entende? E que consegue prender a pessoa. Então, no próximo ano, a gente vai estar executando alguns projetos em cima desse tema. Eu mandei fazer 3 mil panfletos com a capa desse documentário, onde tem um QR Code. Então, a gente vai entregar nos semáforos, né? A gente está conseguindo a abertura de algumas empresas para poder adentrar, ter mais ou menos uma média de 15 a 20 minutos, né? Dar oportunidade para poder falar com um quadro de funcionários a respeito do tema, porque... né, toda empresa tem alguém que já passou, uma mulher que já passou por violência doméstica. Ou está passando. Exatamente. Então esse documentário ele serve como uma voz para essa mulher que está silenciada, né? Que está morta por dentro. É uma sinalização de que tem um Existem outro caminho. meios. Né? Tem um outro caminho. Exatamente. Kevin, quero te agradecer. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo, aqui do nosso Lenga-Lenga. Né? Te parabenizar, desejar muito sucesso aí também para você. Quem quiser fazer uma produção aí também pode entrar em contato com você, até pelas redes sociais, né? Exatamente. Pode entrar aí pelo Instagram, você vai encontrar o Kevin por lá. Exatamente. É só colocar lá Kevin.cinema, você já vai ver o primeiro que vai aparecer. Tá certo. Obrigado pela presença. Forte abraço. Muito obrigado. Valeu. Sucesso. Gente, esse foi o nosso Lenga-Lenga nessa noite de segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta semana que vem com mais um programa fresquinho, gostosinho, pronto para você. Até mais. Uma ótima semana.
Aproveitar cada segundo, planejar o próximo passo e viver cada instante. Isto é estar de boa. O Plano Boa Vida apoia cada um dos capítulos da sua história há 25 anos. Para coisas boas da vida, boa vida.